Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar na expressão estar entre a cruz e a espada? Ou talvez estar entre o fogo e a espada? Pois então, essa expressão significa ter que escolher entre uma coisa ou outra. Mas não é uma escolha assim entre uma coisa bonitinha e outra coisa bonitinha, uma coisa prazerosa e outra coisa prazerosa. Tipo, não é tipo o que eu vou jantar hoje, pizza ou X. Não, também não é sobre escolher assim, por exemplo, eu vou assistir um filme da Marvel ou vou assistir um filme da DC. Não, porque essas escolhas, elas não implicam um resultado que pode ser prejudicial, vamos colocar dessa forma. Essa expressão ela é usada quando estamos ali entre duas escolhas, né? Ou escolhas que as duas opções levam a um desfecho negativo, né? Algo que vai ser desfavorável para mim, talvez para outras pessoas. E eu estou falando tudo isso porque este vídeo aqui é sobre escolhas. Escolhas que fazemos na nossa vida, que somos obrigados a fazer. Aquelas escolhas que não podemos evitar, temos que escolher. E também fala um pouco sobre por que devemos escolher ser bons. Devemos ser bons? É uma escolha ser bom? Bom, para falar sobre escolhas, eu busquei inspiração em três tempos diferentes, três fontes diferentes. Uma delas é a Odisseia, de Homero, a outra é um exercício de pensamento chamado Dilema do Bonde, e, por fim, a terceira fonte é uma série de humor recheada ali de risos, mas também de questionamentos, chamada The Good Place. Vamos começar com a Odisseia. Por ordem cronológica, foi a primeira, né? Bom, nesse trecho da Odisseia, Ulisses está navegando de volta para sua ilha, a sua amada Ítaca, depois da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, os últimos anos da Guerra de Troia são retratados na Ilíada, também de Homero. Depois de Ulisses enfrentar deuses, monstros, provações, tentações, ele chega num trecho da viagem dele, ali no mar, em que ele tem que passar por um estreito. O estreito, para quem não sabe, é uma passagem entre dois paredões, que por si só, em termos marítimos, já seria um perigo para a navegação de um navio. Pode ser jogado para um lado ou para o outro. Mas nesse estreito em específico, de um lado ficava Sila, uma criatura de 6 cabeças, que ataca todos os marinheiros que se aproximam dela. E do outro lado, Caríbides, que seria um redemoinho com uma bocarra cheia de dentes, que devora tudo, engole tudo que se aproxima dela. Ulisses, ele não pode evitar passar por esse caminho, ele tem que ir por ali, e isso obriga ele a escolher. Se ele se aproxima mais de Sila, ele pode perder 6 homens, ou talvez mais. Se ele se aproxima demais de Caríbides, por outro lado, que é um grande redemoinho com dentes, uma bocarra enorme, ele pode perder seus homens, todos os seus navios e talvez a própria vida. Não existe uma opção boa para Ulisses. Existe aquela que é menos trágica, menos prejudicial. E nessa aventura, o Ulisses, ele representa o ser humano que está, quando colocado, diante dos limites de escolha. O ser humano ele precisa pensar bem antes de fazer as suas escolhas. Isso em situações concretas, quando ele está buscando encontrar um meio termo, quando ele está buscando encontrar uma opção que seja mais virtuosa, aquela que vai trazer menor prejuízo para o menor número de pessoas possível. A escolha do Ulisses, nesse caso, ela não é uma escolha moral no sentido de estar certo ou de estar errado. É uma escolha trágica, mas é necessário que ele faça essa escolha. Essa passagem da Odisseia, que é do Homero, ela é uma metáfora profunda
sobre o que é ser humano. Ser humano é ter que escolher, mesmo quando a escolha implica dor, implica alguma perda. Séculos depois, um dilema chamado Dilema do Bonde, que é uma experiência mental que nos obriga a decidir se é moralmente correto, se é moralmente aceitável matar uma pessoa para salvar a vida de 5 pessoas. Esse dilema ele foi proposto na década de 1962, no ano de 1960, na verdade, e ele traz a seguinte pergunta. O cenário que é elaborado nesse dilema é: você está num bonde, esse bonde está desgovernado e prestes a atropelar 5 pessoas. Se você puxa a alavanca, faz com que o bonde mude de trilho e salva essas 5 pessoas. O problema é que no trilho para qual o bonde vai ser direcionado, há uma pessoa. O que você faria? Você puxaria essa alavanca ou você não agiria? Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão ouvindo esse questionamento e pensando sobre ele, pensam que o certo seria assim: vou puxar a alavanca. É melhor tirar a vida de uma pessoa para salvar a vida de 5 pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho no que essa ação em si ela implica? Porque quando a gente escolhe puxar a alavanca, nós estamos agindo, estamos atuando. A nossa mão está desviando a alavanca que vai causar a morte de uma pessoa. Então seria uma ação, seria uma morte por ação. Já não puxar a alavanca permitiria que 5 pessoas morressem, mas, digamos assim, não sujaríamos nossas mãos. Seria apenas uma inércia da nossa parte. E a partir desse dilema que foi proposto, surgiram então 2 principais linhas, né, de posições que são opostas uma à outra. Uma que afirma que sim, o certo seria puxar a alavanca e salvar a vida dessas 5 pessoas. Outra afirma que não. Independente dos resultados, ações são erradas, né? Então, assim, puxar a alavanca, ter ação, né, entrar em ação para causar a morte de uma pessoa é errado, não importa se o resultado vai ser salvar a vida de outras 5 pessoas. A verdade é que esse é um exercício mental, é para a gente pensar sobre escolhas, né? Não há uma resposta só, ele pode ter várias respostas e também nenhuma delas pode ser julgada como certa ou errada, porque podem entrar outras variáveis. Por exemplo, eu escolho matar uma pessoa e essa pessoa que está no outro trilho é um parente, alguém muito querido e amado. Eu mesmo assim eu vou puxar essa alavanca? Ou se por algum motivo eu sei que aquela pessoa ali vai ser responsável por um medicamento, por exemplo, que vai salvar a vida de milhões de pessoas, eu mataria ela mesmo assim? Bom, fica o pensamento, porque agora a gente vai para a terceira parte, terceiro arco, que seria a comédia The Good Place. Nesse seriado de comédia, The Good Place, uma mulher chamada Eleanor, ela morre e vai parar no bom lugar, que é a tradução The Good Place, o bom lugar, que seria como chamar o paraíso ou o céu. Ela foi muito bem recebida, muito bem acolhida ali naquele lugar, e logo ela descobre que ela está ali por engano. Eleanor sabe que ela não foi uma boa pessoa e, portanto, ela não pertence ao bom lugar. Mas ela aproveita daquela situação, né? Aproveita de estar no bom lugar, mesmo que seja por engano, para se salvar de ir, para escapar, né? De ir para o mau lugar, que seria o inferno, onde ela seria eternamente castigada, atormentada. Ela pensa que a forma de escapar disso seria aprender ali, estando no bom lugar, a ser uma pessoa boa. E por isso ela procura a ajuda de Tiri, que é uma pessoa que foi parar no bom lugar também, que seria a alma gêmea
né, de Eleanor, e era um professor de filosofia e ética moral quando estava vivo. E ele se propõe a ensinar a Eleanor como ser uma pessoa boa, acreditando também que ela pode se tornar uma pessoa boa e merecer o seu lugar ali no bom lugar, no good place. Ah, e um detalhezinho, tem uma cena, tem uma passagem desse seriado aí em que tanto Eleanor quanto Chidi são colocados dentro do bonde e tem que enfrentar o dilema do bonde. Tá? É só uma simulação, eles passam ali por uma simulação, não são pessoas de verdade, né? Mas que esses personagens, eles têm que decidir. O bonde se torna real, uma simulação realista, né? As pessoas que estão ali nos trilhos são pessoas de verdade e uma decisão precisa ser tomada. É uma cena que ela é engraçada pelas dúvidas que a pessoa tem diante de ter que tomar essa decisão ali de fato, né? Mas também traz ali questões que são fortemente filosóficas. Só que interessante é que dentro do Good Place, eles também precisam fazer escolhas reais que vão ter implicâncias na vida deles pela eternidade e assim como na vida de outras pessoas. A Eleanor ela deve escolher entre sustentar a mentira dela de que ela pertence ao bom lugar, né, e salvar a alma dela de um sofrimento eterno, ou se entregar e salvar o bom lugar, porque desde que ela chegou ali, por ela não pertencer ao bom lugar, problemas começaram a surgir e parece que o bom lugar está ali se desmanchando por causa da presença dela. O Chidi também tem que escolher, porque ele se propôs a ajudar a Eleanor, que por um lado é sua alma gêmea, mas é uma pessoa, e ele tem que escolher entre manter essa mentira, né, e ajudar ela a se tornar uma boa pessoa, ou revelar para todos que ela não pertence ao bom lugar, né, impedindo assim que o bom lugar se desmanche e acabe prejudicando eternamente as outras pessoas que também estão ali. O Chidi ele é um grande fã, um grande seguidor da filosofia kantiana, só para deixar claro. Por isso essa escolha se torna difícil para ele. Essa série mostra o quanto, né, o que ser bom não é assim uma questão de seguir regras, mas sim reconhecer os outros como sujeitos e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. O bom lugar ele não é um paraíso celestial, mas na verdade a gente percebe que ele é um estado de consciência que surge quando o indivíduo entende as consequências das escolhas ou as consequências daquilo que ele faz. Esse é o verdadeiro bom lugar. Estes três cenários, essas três histórias, elas são de tempos diferentes, elas usam linguagens diferentes, mas a gente pode considerar que elas falam sobre uma mesma travessia. O Ulisses, na Odisseia, ele aprende pela experiência. A Eleanor, né, e o Chidi, eles aprendem pela convivência ali entre eles e pelo erro. E a pessoa que está colocada ali na frente da alavanca do bonde, ela tem que aprender pela razão. No fundo, todos eles passam por um processo, né, pelo mesmo processo, na verdade, o qual Sócrates chamou de metanoia, que seria a transformação interna que nasce a partir do autoconhecimento. Metanoia. São três situações totalmente diferentes, mas que nos levam a um pensamento profundo, né? E se vocês me acompanharam até aqui, e talvez alguns ainda não tenham percebido sobre o que esse vídeo se trata, na verdade, tudo que a gente falou até agora aqui é pura filosofia, que eu procurei trazer para cá de uma forma assim, bem tranquila, simples, despreocupada, mas são ideias que foram trabalhadas por pessoas, grandes filósofos, grandes pensadores, por todo o nosso período da história até hoje, né? E para mostrar como isso, como a filosofia, como o pensamento, ele pode ser algo acessível para todos nós, que eu trouxe esse vídeo, mas também para nos fazer pensar sobre nossas escolhas. E para provar que tudo que eu falei aqui, na verdade, foi uma maneira simplificada de traduzir os grandes
pensamentos, os grandes pensadores da nossa história, eu vou ler para vocês a minha listinha aqui das referências que eu usei para fazer esse vídeo, certo? Vamos lá. Olha só, tem a Odisseia de Homero, claro, foi a primeira, né? Que mostra o herói prudente e a ética da experiência. Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que fala sobre a virtude como um hábito e o meio termo como um caminho moral. A fundamentação da metafísica dos costumes. Que título lindo esse, hein? Vou repetir. Fundamentação da metafísica dos costumes, de Immanuel Kant, que nos ensina sobre o dever moral universal e a dignidade humana. Tem também o utilitarismo, pensamento filosófico de John Stuart Mill, né, que apresenta o cálculo do bem coletivo. É aquele ali sobre escolher salvar 5 pessoas, prejudicando uma pessoa pelo cálculo moral, né, o bem coletivo. Essa seria uma escolha aceitável, moralmente aceitável. Tem o dilema do bonde também, né, que é conhecido como trolley problem. Meu inglês está afiado, hein? Só que não. Ele foi proposto por Philippa Foot e Judith Jarvis Thomson e nos faz refletir sobre as intenções morais. E por fim, mas não menos importante, a genealogia da moral de Friedrich Nietzsche, olha que pronúncia, que ensina sobre o aprendizado ético como uma forma de superação de si mesmo. Que tal, pessoal? Profunda filosofia, usando exemplos simples, fáceis de entender, acessíveis. Por quê? Porque tudo isso faz parte da nossa vida. E se vocês ficaram comigo até agora, gostaram do vídeo, acharam importante, se o que foi falado faz sentido para vocês, vai ali, deixa o seu like, dá o teu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também querem se desenvolver como seres humanos, querem crescer, querem ter autoconhecimento para melhorar. Fazendo isso, vai estar me ajudando, é claro, ajudando o canal, que inclusive, a última vez que eu vi, o canal estava com 98 inscritos. Estamos quase nos 100 inscritos, o que me deixa muito orgulhoso e muito feliz, né? E são inscritos que são fiéis, que estão sempre acompanhando aí cada vídeo que eu coloco novo. O pessoal está olhando, comenta, me chama lá no privado, né? E faz um comentário. E isso é muito gostoso, é muito bom, é muito legal saber que esse conteúdo está chegando. Quem sabe aí vocês podem me ajudar a chegar a mais pessoas, curtindo e compartilhando, certo? Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. E como sempre, para encerrar, eu desejo que fiquem bem, que fiquem com Deus.